Salve, salve nação! Vamos de informações do nosso Mengão. O Flamengo vai conhecer hoje o seu adversário das quartas de final da Libertadores da América. Quem você prefere pegar, Tolima ou Del Valle? Comentem aqui, quero saber a opinião de vocês. Temos aqui as últimas informações nesse corte da ESPN Brasil. Fica aí comigo até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Inscreva-se lá, galera. Vamos lá então pro play. A gente vai aprendendo. Você não qual que você tinha aprendido também? O quê? Que você aprendeu nos vídeos de João Castelo Branco? O Bournemouth. Bournemouth. Aqui também é cultura, minha gente. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente de volta ao futebol brasileiro para falar de Flamengo. Olha o Pedrão já aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Mengudo. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço para o Jailson, um abraço também para o Donk, aquele climinha de montanha mais uma vez, por isso seguimos intocados aqui dentro da Gávea, enfim, protegendo todo o equipamento e o nosso cucuruto também, por que não? Flamengo volta a treinar na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu, porque teve 2 dias de folga, tem a semana livre, né? Por conta de ter sido eliminado na Copa do Brasil. Então, no fim de semana tem clássico, 4 horas, Maracanã, contra o Botafogo. Momento ali para o Leonardo Jardim voltar a conversar com os jogadores, os seus pais, o que deu errado contra o Cruzeiro e tentar recuperar alguns jogadores, como, por exemplo, o Vitão, que está um tempinho fora já também. Tem a questão do De La Cruz, que segue há bastante tempo tendo problemas físicos, e o Alexandro que está já há alguns jogos, pelo menos 3 jogos fora da equipe por conta de uma tendinite que afeta a panturrilha dele, enfim, e o Ayrton Lucas está tendo que se desdobrar ali. Deixa eu fazer uma pergunta aqui importante para você, torcedor rubro-negro. Você aprovou a renovação de contrato do Alexandro, sim ou não? Comentem, quero saber. Vocês já sabem minha opinião, né? Não aprovei, não. Jogar jogos seguidamente na lateral esquerda, uma posição bem desgastante. Além disso, essa semana o Flamengo segue na busca dos reforços ali, talvez alguns mais pontuais, tem até dia 11 de setembro no fechamento da janela para observar algum reforço no exterior. Acho difícil que vai ter um Luiz Henrique, por exemplo, algo nesse sentido, foi mais aquela investida de última hora para cima da Libertadores, né, quando o Flamengo tinha um prazo ali para acertar também, e tem a possibilidade de renovar com o Pulgar, aquelas coisas que só o diretor de futebol, José Boto, pode explicar também, porque o Flamengo renovou com ele no início do ano passado, a multa abaixou para cerca de 4 milhões. O Boto só faz lambança, cara. Eu sei, o cara queria sair, cara. O cara queria negociar. Era só saber negociar, né? Dava um aumento de salário pro cara, não precisava baixar a multa e agora não correria o risco do cara sair, né? Tem que renovar, cara, com o Érico Pulgar. Não renovou com o Alexandro? Tem que renovar com o Pulgar. Quem é mais importante? Alexandro ou Érico Pulgar? De dólares ele recebe sondagens e agora gostaria de uma nova valorização 1 ano e meio depois. Então o Flamengo está tentando cuidar disso daí porque é um jogador importante, titular do Leonardo Jardim, ao passo que o Cebolinha, que não vem sendo muito utilizado, o Flamengo pode até liberá-lo nesse fim aí de contrato para economizar salários, né, de repente, e ele poder seguir a sua vida. Então, um momento de observar internamente e externamente também o Flamengo lá no Ninho do Urubu, uma semana de reflexão, dona Gláucia. Muito obrigada, seu Pedro. Uma semana de reflexão, tá? Vamos todos refletir, Jailson Vilas Boas. Acho importante isso também. Um beijo, Pedrão. Boa sequência de trabalho aí pra você, pra sua equipe, trazendo as informações do Flamengo. Que mais do que refletir ao longo dessa semana? Tem uma semana livre para poder recuperar. O Pedro falando, né, dessa tentativa do Jardim de ter todo mundo à disposição já pro fim de semana, pro clássico pelo Campeonato Brasileiro. Aí é saber usar a seu favor essa semana, já cai da Copa do Brasil, pensando também em sequência de Libertadores, que na outra semana já vem, né? Então, importante para o futebol brasileiro, que sempre reclama de não ter uma brecha, né? O Jardim, ele tinha falado sobre isso, né? 2 ou 3 coletivas, ele falou sobre a importância do treinamento. Até foi interessante ele falar sobre
sobre isso, que muitos jornalistas ali, né, não acreditavam na importância do treinamento, que acreditavam que era tudo no automático. E ele falou sobre os movimentos automáticos dos jogadores, né, uma troca de passe, uma cobertura que aconteça em campo, que tudo isso é devido ao treinamento. Então, sim, vai ter essa semana aí de treinos para o jogo de final de semana, né, o clássico. Acho que o importante também é a reflexão, como trouxe o Pedro, em relação à queda física que o Flamengo tem apresentado, principalmente no segundo tempo, por conta, né, da pressão que executa nos primeiros tempos, né? Então, assim, o primeiro tempo muito forte, muitas oportunidades criadas e às vezes, né? E aí o Leonardo Jardim já tinha falado sobre isso, né? A falta ali de eficiência, né, na questão enfim, das finalizações, mas que acaba no segundo tempo tendo uma queda e aí você não consegue ter uma vantagem, né? Uma vantagem maior com o seu adversário e você pode perder o jogo, que foi o que aconteceu contra o Cruzeiro no Mineirão. Teve um ótimo primeiro tempo, não criou uma vantagem maior, tomou 2 gols, o último gol no último lance do jogo, perdeu a partida. Quem também tem a semana ali? Ó, galera, sabe o que o Felipe Luiz falava quando tinha jogo na quarta e no sábado? Ele falava o seguinte, o ideal é termos 4 dias a 5 dias de um jogo para o outro, para podermos recuperar. Ele falava o seguinte, que um dia a mais de treino, de descanso, cara, o time chegava com outra postura em campo, né? E foi o que aconteceu. O Flamengo jogou na quarta pela Libertadores contra o Cruzeiro e jogou no sábado, né? Se o jogo fosse no domingo, o Flamengo chegava mais inteiro fisicamente. Tanto é que no primeiro tempo o Flamengo foi muito bem e no segundo tempo caiu demais o rendimento. O time perdeu a força, perdeu o fôlego, né, cara? Então, isso que o Felipe Luiz falava de ter um dia a mais ajuda bastante. E, galera, a CBF marcou no sábado aquele jogo porque o jogo do Cruzeiro e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil é hoje, né? Tem isso também, né, cara? A gente não teve sorte, né, nesse time, né? Se, de repente, o jogo do Cruzeiro e Atlético Mineiro fosse amanhã pela Copa do Brasil, de repente a CBF teria marcado pro domingo esse jogo aí, Cruzeiro e Flamengo, e a história poderia ter sido outra, né? Do Flamengo, a semana começa com aquela derrota do Cruzeiro, isso pode abalar os jogadores? Abala nada. Valeu, pessoal, o elenco do Flamengo de folga nesta segunda-feira, segundo dia consecutivo de descanso após a derrota de 2-1, virada no sábado para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o jogo disputado no Mineirão. O Flamengo viu o Palmeiras vencer nessa rodada, então abriu de novo 6 pontos aí na ponta da tabela. Flamengo que tem um jogo a menos do que o Palmeiras, vai ser disputado no dia 2 de setembro contra o Mirassol no Maracanã, mas vai ter que remar ainda mais. Muitas críticas ao goleiro Rossi por gols sofridos, considerados defensáveis por muitos torcedores durante as partidas do Flamengo recentemente. Esse, inclusive, do Arroio contra o Cruzeiro no último fim de semana, o primeiro gol do time celeste no Mineirão. Ayrton Lucas criticado também. Enfim, alguns jogadores sofrem com a corneta da torcida, mas vão ter uma semana aí para trabalhar e recuperar também alguns jogadores lesionados. Casos de La Cruz, o Vitão, então o Alexandro também pode voltar no clássico contra o Botafogo apenas no domingo no Maracanã, quando o Flamengo retoma, já que é uma semana mais tranquila para trabalhar por conta, claro, da ausência, eliminação na Copa do Brasil. Janela aberta até o dia 11 de setembro. O Flamengo ainda busca opções para o técnico Leonardo Jardim, mas agora para trabalhar mais com calma, não tem aquele prazo ainda da Libertadores que tinha para as oitavas de final, não está tão curto. Bom, já tem aí os melhores momentos do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. Ô Zupa, é aquela coisa, se vingou da Libertadores e tal, mas no final das contas, não sei se o Cruzeiro estava pensando muito nisso mesmo, mas é um prejuízo muito grande para o Flamengo não se aproximar ainda mais do Flamengo, né? Não ia dar para tirar muita gordura, mas ia continuar com aquela distância pequena. Assim, não se vingou, né? Vamos ser bem sinceros, não se vingou, né? Porque o máximo que o Cruzeiro fez foi atrapalhar a vida do Flamengo, mas não se compara, né? Pelo amor de Deus, não se compara com o impacto dos jogos que tivemos nas 2 últimas semanas. Foi mais uma vez um bom jogo de futebol. Se a vingança é essa, então tá bom, né, cara? Ó, tá legal, né? Quem que tá nas quartas de final da Libertadores, né? Eu prefiro tá na Libertadores do que ter ganhado esse jogo aí. E que bom, né? A gente está cansado de ver, a gente está cansado de nutrir expectativas
pelos grandes duelos do futebol brasileiro e se frustrar. Os jogos, né, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, nem sempre são grandes jogos como a gente se espera. Flamengo e Cruzeiro foram 3 belos jogos de futebol, ainda que eles nem sempre os dois estivessem bem no mesmo momento do jogo. A gente teve nos 2 últimos jogos, né, o jogo da volta da Libertadores. Para aqui, por favor, tá todo mundo falando que o Rossi falhou, né? Vem falhando. E realmente aqui o que ele falha é no posicionamento, galera. Não que ele tomou um frango, não é isso. O chute do Arroio foi perfeito. Ele falha aqui no posicionamento, cara. Ele não conhece o adversário? Não sabe que o Arroio bate com a canhota? Então, ele teria que estar mais centralizado no gol. Se ele tivesse um pouquinho mais para a direita dele, ele pegava essa bola aqui, ó. Porque, ó, o que o canhota vai fazer aqui? Chutar colocado. Olha a curva que a bola faz. E o jogo destes... Olha onde o Rossi tá. Se ele tá 1 metro para a direita dele, ele pega essa bola aqui, galera. É aí que tá a falha, mas não é um... É um erro, tá? Errou. Só que não é um frango, né, cara? Pelo amor de Deus, né? O cara acerta um chute bem colocado, né? Sábado, um time bem em cada tempo dos jogos, né? O Flamengo muito bem no primeiro tempo, Cruzeiro conseguindo reagir no jogo deste final de semana com a virada, com o gol do Matheus Pereira, e atrapalha sim os planos do Flamengo, atrapalha bastante. O Flamengo vinha numa recuperação, e uma recuperação em que ele vinha jogando melhor do que o Palmeiras, e a rodada é muito ruim nesse sentido, porque o Palmeiras volta a abrir vantagem, jogando bem no segundo tempo contra o Vasco, e devolve essas incertezas em relação ao rendimento. As duas torcidas líderes do campeonato, Palmeiras e Flamengo, elas estão tão mal acostumadas com a década de conquistas e de grandes times e de grande investimento, que qualquer probleminha vira um problemão para elas. No caso do Flamengo, o trabalho estava encerrado com o Jardim, aí o time recuperou. Aí agora, mas o time só joga um tempo, o Rossi não é goleiro para o Flamengo. Então, tão mal. E no Palmeiras também, qualquer 3 jogos sem ganhar, acabou o ciclo do Abel, porque ninguém serve mais. Então agora o Flamengo vai entrar nessa pequena espiral de que, tá vendo, esse time só joga um tempo, tem que melhorar, esse goleiro não é bom. Mas o Flamengo ainda joga melhor do que o Palmeiras? Depende do tamanho do recorte, né? Depende do recorte. Agora? Agora não tem nenhum jogando. Tá bom. Qual o adversário mais difícil? Cruzeiro ou Vasco? No final de semana, o Palmeiras jogou. Se você olhar daqui para os últimos 5 jogos, o Flamengo jogou melhor na média. O que importa vai ser daqui para frente. Mas é uma derrota que dá uma atrapalhada grande nos planos do Flamengo, porque o Palmeiras volta a abrir essa vantagem, ainda que o Flamengo tenha um jogo a menos. E será na semana que vem, né? Não é nessa. Na semana que vem, no dia 2 de setembro. Contra o Mirassol, de quem o Flamengo já ganhou com larga vantagem semana passada. Deve ter ali, deve ganhar também do Mirassol pela tendência. Jogando no Rio de Janeiro, né? Esse jogo trouxe essa revanche de contextos importantes aos dois. O Cruzeiro dá uma levantada pensando na Copa do Brasil e no próprio brasileiro. Se pensar em título está distante, dá para, numa boa, arrancar para ser pelo menos terceiro. Dá. E o Flamengo tinha esse jogo fundamental pensando na caça ao Palmeiras. Como é que você viu esse repeteco? As questões com o Flamengo são os problemas defensivos, né? O time cede muito mais gols do que fazia com a administração anterior, quando o comandante era o Felipe Luiz. E mesmo assim, quando o Flamengo consegue acertar atuações compatíveis com o seu potencial, independentemente do adversário, então eu estou falando do jogo com o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e as 2 partidas com o Cruzeiro pela Copa Libertadores, a coisa vistosa que é o Flamengo jogar bem chama tanto a atenção para um certo tipo de olhar para o futebol, que eu acho que é aquele que contenta a maioria das pessoas, mas é um palpite meu. Então eu vou dizer de novo. Eu suspeito que a maioria das pessoas que gostam de futebol gostam de ver times como o Flamengo jogando. O Flamengo jogando bem. O Flamengo do Felipe Luiz bem. O Flamengo do Jardim contra o Cruzeiro nos 2 jogos, muito bem. Eu acho que esse é o tipo de futebol que agrada a maioria. Mas você não pode fazer uma afirmação que é assim que se faz, de outro jeito não se faz. Porque se ganha de diferentes formas e os times todos, a cada um, tem diferentes possibilidades. Seus treinadores têm diferentes ideias. E o futebol sempre foi assim e sempre vai ser. Mas mesmo quando não faz um jogo tão bom como nessa terceira partida consecutiva, meio consecutiva contra o Cruzeiro... Primeiro tempo foi bom, né, cara?
O que não foi bom foi o segundo tempo, né? Se o Flamengo ganha de 1-0 com o primeiro tempo que fez, tava todo mundo elogiando, né? O Flamengo teve todas as chances que poderia querer para se colocar numa posição de decisão no jogo, no Mineirão, de novo. Perdeu gols, teve chances, criou para aumentar, para se colocar em vantagem, para ganhar o jogo. E o Flamengo não conseguiu fazer isso. Uma história relativamente comum nas partidas que o Flamengo deixa de ganhar é não ser batido em termos de jogo pelo adversário, mas falhar demais. Tanto defensivamente quanto, em especial, ofensivamente, por causa dos jogadores que o Flamengo tem e a quantidade de volume e o tamanho do volume ofensivo que o Flamengo normalmente cria. Aconteceu isso e, assim, o gol que determinou o vencedor no jogo saiu no finalzinho, numa bola que ia na direção do goleiro do Flamengo e esbarrou no Léo Ortiz, que estava lá tentando fazer o... Fator sorte, né, galera? Também. Isso daí, cara, diferencia as coisas, né? O Flamengo não teve sorte nesse jogo, né? Teve uma expulsão do jogador Romero, né? Que o VAR deveria ter acionado o árbitro e ninguém falou nada, né? Então, assim, quando as coisas acontecem, por outro lado, ninguém fala nada, né, cara? E daí, quando acontece do lado do Flamengo, todo mundo fala, né? Isso que é chato na imprensa também, né? Mas é isso. O trabalho dele e entrou. Depois que o Flamengo desperdiçou várias chances. Eu estou aqui dizendo que é uma vitória enganosa, que o Cruzeiro não mereceu. Um monte de cruzeirense vai achar que sim, lamento, não é isso que eu estou falando. O futebol está cheio de jogos assim. Mas não foi um jogo em que o Flamengo foi batido no jogo jogado e perdeu. A vitória do Cruzeiro é indiscutível, mas aconteceu nessas circunstâncias. Vamos lá, vamos seguir o Sport Center. Muito bem, agora sim você vai ficar bem informado aqui, galera. Quem será o próximo rival do Flamengo nas quartas de final da Libertadores da América, hein? Vamos conhecer hoje, tá? Vamos lá então, hein? Flamengo conhece rival na Libertadores nesta terça-feira e projeta desafios com logística. Saiba quais. Bem, o Flamengo é o único clube classificado às quartas de final da Conmebol Libertadores que ainda não conhece o seu próximo adversário. Mas a espera termina nesta terça-feira. Por quê? Independente Del Valle e Tolima se enfrentam às 21h30 horário de Brasília para definir quem será o próximo adversário rubro-negro. Para além do confronto, o clube aguarda para definir a logística de viagens. Neste momento, a tendência é que o Flamengo faça uma viagem casada depois do duelo contra o Remo em Belém no dia 6 de setembro. De lá, o clube aguarda para saber se viajará rumo a Quito, no Equador, em caso de classificação do Del Valle, ou Ibagué, na Colômbia, caso avance o Tolima. Os jogos de ida das quartas de final acontecerão entre 8 e 10 de setembro. Porém, há mais desafios que aguardam definição. Caso o adversário seja o Independente Del Valle, o Fla terá que superar também os 2.850 metros de altitude da capital equatoriana, no Estádio Banco Guayaquil. Neste caso, será necessário uma adaptação para atuar acima do nível do mar. No caso do Tolima, ir ao Estádio Manuel Murillo Toro Careca de uma viagem de avião até Bogotá e mais uma perna de ônibus até chegar a Ibagué, num trajeto de quase 200 quilômetros. Nos dois casos, também é necessário aguardar a liberação da Conmebol para autorizar o uso dos dois estádios. Cara, tem uma informação aqui, não é ser chato não, cara, mas a gente tem que expor isso aqui, ó. Não é ser chato não, velho. Não é pegar no pé, não é querer o mal, não. Isso aqui a gente tem que mostrar, galera. Benfica anuncia a contratação de atacante de 19 anos do Flamengo. Alan Santos chega sem custos. Mais um, hein? Se eu não me engano, é o terceiro ou quarto jogador. Sem custos ao clube português. Flá mantém 50% dos direitos econômicos do jogador. Tá, esse é o novo método do Flamengo, doar jogador. Doar, cara. Sabe, você pega a sua base, você treina, você tem as despesas, os gastos, aí você doa para os times de Portugal. É assim que o Boto faz. Ah, mas ele vai ter 50% dos direitos do jogador, ele pode valorizar lá, pode se tornar um grande jogador. Ah, é? O que o rival faz é vender
por 40 milhões de euros. As suas promessas, os seus jogadores de base. O Alan do Palmeiras foi vendido ontem por 40 milhões de euros, cara. O Flamengo tá doando o jogador. Você acha que quem tá fazendo um melhor negócio? Comentem. Não é ser chato não, mas a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que expor essas coisas aqui, cara. Departamento de futebol do Flamengo trabalha muito mal com a base. Muito mal, muito mal. Meu Deus do céu, cara. É inacreditável, né? Inacreditável. Valeu, galera. Reflitam, deixa o seu like. Se quiser, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras.